Gente, para eu descobrir onde é que estava a gravação, eu demorei um tempo. Vocês viram, eu coloquei uma listinha no Classroom e a aula. Eu esqueci de colocar os slides. Dessa próxima vez eu vou colocar os slides da semana passada e os slides dessa semana. Semana que vem vai ser a professora Natália que vai dar aula para vocês. Ela vai dar aula semana que vem e na outra. Aí depois tem 2 semanas de férias e eu volto dando aula para vocês, tá bom? A gente vai revisar algumas matérias, ela vai dar, e algumas matérias eu vou dar, tá bom? Então vamos lá. Hoje, qualquer coisa, se vocês quiserem falar comigo, alguém me manda, alguém abre o microfone e me fala, tal pessoa falou tal coisa, que daí eu mudo, porque eu não, meu celular tá quase sem bateria, e aí até eu pegar as coisas, voltar e tal, enfim. Mais fácil já começar, tá bom? Então, hoje a gente vai falar de modelos atômicos e mais um pouco de tabela periódica. Eu já dei uma introduçãozinha para vocês na semana passada, mas hoje a gente vai aprofundar só um pouquinho, não muito, mas tem bastante informação. Então, vocês me perdoem de antemão, mas como né, a gente vai ter 6 meses, eu acho, para rever toda a matéria, então, em alguns momentos a gente vai ter que correr um pouquinho, tá? Hoje é um desses casos, vai ter bastante informação, mas depois eu vou disponibilizar tudo para vocês. Eu estava pensando em fazer uma listinha. O que vocês acham? Vocês estão com tempo? Os professores estão passando muita coisa para vocês? Porque também qualquer coisa eu posso esperar um pouco, dar uma diminuída, dar só alguns exercícios para vocês terem uma noção. Vocês têm alguma coisa para me falar? Eu super apoio uma lista de exercícios. Então ótimo. Um formulário no Classroom. Então tá, então eu vou passar uma lista de exercícios para vocês sobre modelos atômicos e tabela periódica das coisas que têm caído no Enem e ver alguns outros que são interessantes, uns mais tranquilos, uns mais pesadinhos, e daí qualquer coisa vocês entram e perguntam, bom, pode me mandar mensagem, vocês viram, eu tô no grupo agora, a Dani me colocou, meu nome é Vanessa, né? Eu acho que eu vou colocar um unicórniozinho na frente do Vanessa, que daí vocês sabem que eu sou professora de Química, e sei lá, pensei no unicórnio porque eu vi tudo colorido. Nada a ver, né? Uma associação com a outra. Sexta-feira, me perdoe. Mas daí vocês me mandam mensagem, qualquer coisa, tá bom? Ou vocês podem também mandar uma mensagem para a Natália, que ela tá dando a monitoria de quarta, eu acho, quarta tarde. Enfim, modelos atômicos e tabela periódica hoje. Então vamos lá. Semana passada, vocês lembram que eu mostrei essa figura da evolução dos modelos atômicos? O primeiro modelo atômico foi sugerido por Dalton, que ele falava que a matéria é formada por átomos, que são partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. Depois de um tempo, o Thomson, ele reformulou essa teoria e falou que o átomo é constituído de uma partícula esférica, de carga positiva, não maciça, incrustada de elétrons. Lembra que eu estava falando do panetone, né? Tinha até uma figura de um panetone, que eu prefiro chocotone, mas enfim, com as frutinhas e tal, com chocolate, de modo que sua carga elétrica total é nula. E depois disso veio Rutherford e falou que o átomo ele é descontínuo e é formado por 2 regiões. O núcleo, que tem os prótons e os nêutrons, né? É denso, com carga positiva e constituído de prótons, e a eletrosfera é uma grande região vazia, onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Lembra, ele fez um experimento com uma folha de ouro, jogou partículas alfa, viu que a maioria passou, algumas voltaram, algumas desviaram o ângulo, vocês lembram disso? Então, esse é o começo de tudo, foi daí que eu passei a listinha para vocês. E depois disso, depois do Rutherford, veio o modelo atômico de Rutherford-Bohr, porque o Niels Bohr, ele propôs um modelo que se baseou no modelo que o Rutherford tinha proposto. Então, ele falou que os elétrons movem-se em órbitas circulares e estacionárias. Cada órbita apresenta uma energia bem definida e constante, que ele chamou de nível de energia, para cada elétron de um átomo. Então, é como se fosse uma cebola. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Uma cebola com camadas, e aí cada camada é um nível de energia e um elétron pode estar circulando ali. Essas camadas eletrônicas ou níveis de energia passaram a ser representadas pelas letras K, L,
M, N, O, P e Q, respectivamente. Então, aqui, igual eu estou mostrando aqui nessa figura, a primeira camada é a K, nela pode ter 2 elétrons, a segunda camada é a L, nela pode ter 8 elétrons, a M, 18, a N e a O, 32, a P, 18 de novo, e a Q volta para 2 elétrons. Então, a camada K é a que está mais perto do núcleo, e a camada Q é a que está mais longe do núcleo. Então, aqui está o átomo que ele propôs. Então, no centro... Prof, tu tá passando os slides, porque aqui tá parado no... na capa da não. introdução. Estou passando os slides, espera aí. Deixa eu mudar a forma de apresentação, então. Parar a apresentação, vamos mudar a apresentação. Vamos ver se agora vai. Vocês estão vendo? Eu estava falando desse, da evolução dos modelos atômicos. Agora estão conseguindo sim. ver agora? Ah, então beleza. Então não vou mais tentar apresentar daquele jeito. Também não ia dar certo, porque eu não estava vendo vocês de qualquer forma. Daí eu estava falando desse daqui, dos níveis de energia, que o Rutherford Bohr, ele aprimorou o modelo atômico do Rutherford, o Niels Bohr. Então, ele propôs isso daqui, como se fosse uma cebola mesmo. No núcleo, tem os prótons e os nêutrons, e daí você tem camadas onde os elétrons podem estar. E aí, as camadas têm os nomes K, L, M, N, O, P e Q. Aí, eu coloquei aqui uma figura mostrando para vocês o número de elétrons que pode ter em cada camada. Então, esse foi o modelo proposto por ele. Depois disso não, a gente ainda continua nesse. Então, movendo sim uma órbita estacionária, o elétron ele não emite nem absorve energia. Lembra que isso era um problema no modelo atômico do Rutherford? Que ele falava que você tinha os elétrons e que eles estavam se movendo. Só que quando você tem movimentação, ele ia estar liberando energia. Como ele libera essa energia, em algum momento ele ia perder a energia cinética dele e ia cair no núcleo. Então, ele falou que nesse modelo o elétron ele não emite e nem absorve energia sozinho. Ele pode saltar... Opa, que eu acho que alguém entrou. Sim. Ele pode saltar de uma órbita estacionária para outra, e aí ele emite ou absorve uma quantidade bem definida de energia, chamada quantum de energia. Então, você tem o átomo. Se você emite uma onda nele, você tem um elétron, por exemplo, esse daqui, ó, é um átomo de hidrogênio. Você tem o núcleo dele, e daí você tem um elétron girando aqui, né? Porque o átomo de hidrogênio tem um elétron só. Aí, se por algum motivo ele recebe um pouco de energia, esse elétron ele pode pular da primeira para a segunda camada. E daí ele absorveu uma energia. Quando ele volta para a primeira camada, ele libera essa energia. E o mesmo acontece para os outros níveis. Então, o elétron ele pode pular para a camada 2, para a camada 3, para a camada 4. Eles têm tem números, né, definidos de onde eles podem ir ou não e tal, mas achei melhor não entrar nisso, que isso era bem mais aprofundado. Mas, enfim, se vocês souberem isso, já está bom. Se ele absorve uma energia, ele só consegue pular de uma camada para outra se ele absorve uma energia. E quando ele volta, ele emite essa energia. Beleza? Que é o que eu estava mostrando aqui, ó. Quando ele absorve uma energia, ele consegue pular para a próxima camada, e aí quando ele volta, ele emite uma energia em forma de fóton. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não? Vocês podem me parar a qualquer momento e fazer qualquer pergunta, tá bom, gente? Não sei se vocês já viram, em algumas tabelas periódicas aparece isso daqui, que é o que eles chamam de identidade do átomo, né? Então, como o átomo de hidrogênio, o elétron dele pode pular para a camada 1, para a camada 2 ou para a camada 3, e ele absorve esses comprimentos de onda, ele emite nesses comprimentos de onda também quando o elétron volta. Então, essa é a fingerprint,
digital dele, a impressão digital dele. Então, se você emite energia no átomo de hidrogênio e ele apresenta essas três cores, né, num papelzinho preto, daí você consegue saber que você tem hidrogênio naquele gás ou naquela molécula e tal. Enfim, só uma curiosidade para vocês. Por isso que tem esse desenho com essa camadinha vermelha, essa daqui que eles estavam chamando de verde, mas que para mim é um azul claro, mas enfim, e essa daqui que é um azul um pouquinho mais escuro. Show? Show. Tá bom. Esse daqui eu coloquei, eu já vi uma questãozinha falando sobre isso, eu não sei se vocês viram o modelo atômico quântico, mas eu coloquei aqui como uma curiosidade para vocês terem em mente que até o modelo passado é o que a gente considera, o que a gente comenta com vocês no colegial, mas que na verdade, verdadeira mesmo, o elétron, ele possui o que a gente chama de orbitais atômicos. E cada orbital tem uma forma. A gente vai falar disso daqui, eu acho, um pouquinho mais para frente, mas enfim. Cada orbital tem uma forma, dependendo da energia dele. Então, não é como se fosse uma cebola com camadas. É um pouquinho diferente na vida real. Mas ele é um modelo muito, muito, muito complexo. Precisa de uma matemática bem extensa e difícil. Então, eu só queria mostrar para vocês como é na vida real. Então, os orbitais, que é isso daqui que eu estou mostrando para vocês, eles são os possíveis espaços ocupados pelo elétron. Então, no átomo de hidrogênio, por exemplo, o orbital dele, aqui no meio, vê esse orbital S. Aqui no meio você tem o núcleo, igual eu estou mostrando aqui, você tem o núcleo, e essa primeira bolinha aqui é onde o elétron pode estar. Só que se você tem um outro elétron, daí ele pode estar de uma outra forma. Isso daqui tem a ver também com o diagrama de Linus-Pauling, que a gente vai falar. Vocês já ouviram falar do diagrama de Linus-Pauling? Aquele do 1s2, 2s2, 2p6. Tem a ver com isso também, que é onde os elétrons podem estar dentro quando você tem a distribuição eletrônica, né? Do átomo. Então, aqui há uma grande probabilidade de encontrar os elétrons nessas nuvens eletrônicas, que é a densidade, que a gente chama de densidade de probabilidade, né? Mas, enfim, isso é o que acontece na vida real, no átomo real, e é só para vocês terem uma ideia, porque vai que cai alguma coisa assim no vestibular, vocês já viram alguma coisa. Então, esses desenhos e esse átomo é o que acontece no mundo real, e é um modelo mais atual, mais complexo, e os desenhos têm a ver onde o elétron tem a maior probabilidade de estar, tá bom? Vocês entenderam? Tudo certo? Alguma dúvida? Não? Então tá bom, então vamos prosseguir. Aqui eu coloquei um resumão de tudo que a gente falou até agora, da evolução dos modelos atômicos numa linha do tempo, para vocês verem como aconteceu. Então, lá em 1800, no comecinho, teve o modelo atômico de Dalton, do átomo maciço, indivisível e tudo mais. Em 1898, então demorou quase 100 anos para eles conseguirem propor um outro tipo de teoria, né? Tem o modelo atômico de Thomson, que é o átomo é uma massa positiva carregada com pontinhos negativos, que são os elétrons. Em 1911, tem o modelo atômico de Rutherford, que fala que no núcleo você tem cargas positivas e negativas, positivas e neutras, e os elétrons eles ficam rodando em volta desse núcleo em elipses, né? Igual o átomo que todo mundo, às vezes, tem até tatuagem e tal. O modelo atômico de Bohr, que é uma evolução desse outro modelo, é o das camadas de cebola, e o modelo atômico quântico, que é esse da probabilidade de onde o elétron pode estar. Beleza? Eu sei que, por enquanto, é bastante informação,
Mas com calma, vocês conseguem se lembrar de tudo. Se vocês conseguirem lembrar dessa figurinha aí dos nomes, essa é a parte chata, né? Que eles perguntam, o modelo atômico de Rutherford, de Rutherford-Bohr, eles propõem o quê, né? Mas, enfim, vai dar certo. Calma, muita calma nessa hora, que vai dar tudo certo. Então tá, como eu estava falando da distribuição eletrônica e do diagrama de Linus-Pauling, vocês já viram isso em algum momento da vida? Sim. Ai, que bom. Então é só uma revisão mesmo. Ai, ótimo. A minha também. Bom, química de modo geral. Não, química de modo geral não. Eu não gosto da parte de eletroquímica de pilhas. Nossa senhora, gente, que dificuldade. Eletroquímica, pilhas. Prof, tem uma pergunta aqui no chat. Esse modelo quântico tem algo a ver com a lei da atração e essas coisas? Lei da atração? Que vocês estão falando de lei da atração de uma coisa atrai a outra, você... deixa eu ver quem que perguntou pro... Cadê o chat? Adriane, você está falando de lei da atração de uma coisa atrai a outra, o que você faz para o universo ele te devolve e tudo mais? É isso? Porque se for isso, não. A galera gosta de usar a palavra quântica para essas coisas, né? Mas não tem nada a ver. Não, eu nunca ouvi isso da lei da atração para mecânica quântica, né? Eu fiz uma matéria no doutorado de química quântica, é uma química introdutória, né? Quem vê essa parte quântica são os físicos, mas eu nunca vi isso, não. Mas é bem interessante. Eu vou mandar, tem um vídeo muito bom que explica o basicão da quântica para... Não vou falar para leigos, né? Porque quântica não é uma coisa tão... Igual o livro do o Mundo numa Casca de Nós, esqueci o nome daquele cara, o que tá numa cadeira de roda, que não consegue falar, que... O Hawking. O Hawking, Stephen Hawking. Significa... Calma que eu já vou te responder, Letícia. Mas então, eles falam que é para leigos, né? Porque é um mundo numa casca de nós, é um livro para leigos e tal. Livro para leigos? Eu tentei ler aquele livro, não é para leigos, não. É para leigos com uma graduação ali em física, pelo menos. Um mestrado. Os Botões de Napoleão, já ouvi falar, nunca li. Tem um outro também na cozinha com... Newton, um negócio assim, né? Falam que é bem legal também. Nunca li também. Vocês já leram? Vale a pena? Os Botões de Napoleão, sim. Ele tem uma linguagem um pouco complicada, mas ele explica muito bem sobre química. Ai, que legal. Vou dar uma olhada depois. Mas eu também tô falando que eu vou dar uma olhada em tanta coisa, né, gente? Ai, me perdoa. Um dia vai dar certo. Também tem tanta coisa, final de semestre, meu semestre tá acabando, semana que vem na outra, graças a Deus, eu tenho 1 milhão de coisa para fazer. Mas enfim, no modelo quântico, as bolinhas e aqueles orbitais que são vermelhinhos e azuisinhos, é a probabilidade do elétron estar naquele local do espaço. Então você tem o núcleo, e daí o elétron, ele não vai estar na camada de cebola exatamente, não é uma camada, é mais um lugar que ele pode estar no espaço, né? Porque, enfim, é 3D, né? Daí você tem o primeiro elétron, ele pode estar naquele espaço de uma bolinha. O espaço é realmente uma bolinha, mas não é maciço, é só o espaço que ele pode estar. É só um elétron, no máximo 2 elétrons que podem estar ali, entendeu? É meio complicado, porque é quântica, né? Também não é uma coisa muito que a gente consegue fazer um paralelo com a vida real. Esse é que é o complicado de quântica. Mas, enfim, só lembra que aquilo é uma probabilidade do elétron estar ali. Não é que o elétron tem aquele formato, é uma camada, entendeu? É só uma probabilidade. Vamos voltar para lá. Qualquer coisa, vocês me avisam, se alguém mais mandar pergunta.
e não tiver o microfone, tá bom? Show, show. Então tá. Distribuição eletrônica do Linus Pauling, diagrama de Linus Pauling. Lembra que a gente estava falando das camadas? K, L, M, N, aqui ele chama de níveis. Você tem os níveis eletrônicos e você tem o número máximo de elétrons por nível. Aqui, só para você saber que as coisas realmente elas estão interligadas. E daí você tem os subníveis do diagrama do Linus Pauling. Então, o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. Então, no subnível S, você pode colocar 2 elétrons. No subnível P, você pode colocar 6 elétrons no máximo. Não que você só pode colocar 6, não. Você pode colocar até 6. No nível D, você pode colocar até 10. E no nível F, até 14. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem, por exemplo, o ferro, que tem 26 elétrons. Se a gente tiver que fazer a distribuição eletrônica do ferro, que às vezes eles pedem isso também em alguma prova, em alguma coisa assim, então vocês constroem o diagrama. Então vocês colocam S, P, D e F. Aí vocês colocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então na primeira vocês colocam 7. Na segunda começa no 2, vocês colocam 2, 3, 4, 5, 6. Na terceira vocês colocam 3, 4 e 5. E na F vocês colocam essa daqui, né? E daí vocês vão preenchendo. Mas vão preenchendo com os elétrons. Então, por exemplo, o ferro, né? Tem 26. Então, quando a gente vai começar a preencher as camadas, a gente preenche a primeiro essa, aí você vem na diagonal, volta. Aí você preenche essa daqui, depois você vem nessa diagonal. Aí você preenche essa, depois essa. Aí você vai fazendo isso enquanto você precisar. Aí, percorremos as diagonais no sentido indicado, colocando o número máximo de elétrons permitido em cada nível, até você inteirar os 26 nesse caso, que é o que o ferro possui. Quando você vai escrever isso por extenso, às vezes você escreve por extenso, né? Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Isso daqui, às vezes, mais para frente a gente vai ver que às vezes vem até escrito na tabela periódica mesmo, né? Do lado do elemento. Enfim. Uma coisa que me ajudou a gravar bastante o diagrama de Linus Pauling foi pensar que S é de 100, P é de pão, D de dar e F de fome. Então, 100 pão. 100 pão dá. 100 pão dá fome. 100 pão dá, 100 pão, 100. Eu amei isso. Nunca tinha ouvido falar. Amei. Mas também saí do colegial faz um tempão, né? Gente, lembra que sem pão dá fome. Ainda bem que tá gravado, aí vocês conseguem ver de novo. Então, aí a gente escreve tudo isso em ordem crescente de energia e coloca o numerinho dos elétrons como expoente, tá bom? Em cada subnível. Daí, mas isso daqui é para um átomo neutro, né? Um átomo neutro. Mas e se a gente for para o ferro 2+, por exemplo? Da onde que a gente vai arrancar o elétron? Porque tem que arrancar o elétron de algum lugar. Então, ó, a distribuição eletrônica nos íons é semelhante à dos átomos neutros. Porém, é importante salientar que os elétrons que o átomo irá ganhar ou perder para se transformar no íon, eles serão recebidos ou retirados da última camada eletrônica, não do subnível mais energético. Então, por exemplo, o átomo de ferro, que tem o número atômico 26, ele tem aquela distribuição eletrônica que eu mostrei para vocês, que é essa daqui, né? Termina no 3d6, mas antes dele tem o 4s2 e tal. O 4s2 é a última camada. E o 3d6 é o subnível mais energético. Então, esse daqui tem mais energia, mas esse daqui é a última camada. Então, se você
aqui ele colocou, né, que o K tem a distribuição por camada. Eu não gosto muito de fazer por esse jeito, mas se alguém quiser também dá para pensar como a gente vai ter a distribuição na tabelinha de Linus Pauling, dá para vocês verem pelas camadas, né, que ele coloca, K, L, M, N, O, P e Q. Eu prefiro ver desse jeito, mas daí vai da preferência de vocês. Então, aqui dá para ver que a última camada é a N, né? Que é a camada que tem 2 elétrons. Então, quando o átomo de ferro ele perde 2 elétrons para se transformar no íon ferro 2+, este deverá ter a seguinte distribuição eletrônica. Então, ele vai ter essa distribuição eletrônica aqui. Então, você não tira 2 elétrons do subnível D. Nesse caso, você tira os 2 elétrons da última camada, que é a 4s2. E daí a distribuição eletrônica fica desse jeito. Isso é bem importante, tá bom, gente? Não vai sair tirando sem fazer o diagraminha bonitinho do Linus Pauling, tá bom? Então, você tira da última camada eletrônica e não do subnível mais energético. Show? Beleza? Tudo certo? Dúvidas, não dúvidas? Tudo mara, sexta-feira à noite, Prof, pandemia. Por que ele sumiu o 4s2? Então, o 4s2 some porque quando você vai tirar um elétron, lembra que quando você tira um elétron de um átomo, você tira da camada mais externa, né? Você não pode tirar elétron da camada mais de dentro, você tira da camada mais externa. Quando você tira da camada mais externa, essa daqui, ó, são as camadas. Então, eu ia apontar para o computador como se vocês estivessem vendo o meu dedo. Então, essa daqui é a primeira camada, camada K. Aí você tem a segunda camada, que é a camada L. Aí a terceira camada, que é a camada M. E a última camada, que é a camada N. Então, quando vocês tiverem que fazer e descobrir, né, na distribuição eletrônica, da onde que o elétron sai, ele sempre sai da última camada. Esse daqui é o subnível de maior energia. Esse daqui tem mais energia que esse, mas este daqui, estes elétrons, eles estão na camada mais externa. Para você tirar um elétron da camada mais interna, você precisa de muita, muita, muita energia. E a gente não quer gastar energia porque a gente está aqui, ó, lazy, entendeu? Só querendo ficar de boa, gastar a menor quantidade de energia que a gente conseguir. Para gastar a menor quantidade de energia, a gente tira da camada mais externa. Eu estava pensando em alguma coisa para falar para vocês, mas não consigo pensar em analogia nenhuma. Vou pensar e qualquer coisa eu mando em alguma analogia da vida real. Eu pensei, mas eu pensei num negócio muito ruim, que era aquelas bexigas. Vocês já viram algum vídeo de gente estourando coisas aleatórias que aparecem no Instagram, né? Não sei do TikTok, mas deve aparecer coisa aleatória assim também, de gente rasgando bexiga, e daí tem várias camadas, e daí ela abre inteira, igual uma cebola mesmo. Eu pensei nisso, né? Tipo, é mais fácil você tirar a bexiga de fora primeiro do que a de dentro, mas não sei se faz muito sentido para vocês. Enfim, sai do 4s2 porque ele é a última camada, tá vendo? Essas camadas, lembra que a camada K é a camada que está mais perto do núcleo do átomo, e a camada Q é a que está mais para fora, mais longe do núcleo. Então, você tem que tirar da camada que está mais para fora. Neste caso, é a camada N. Então, você tira o 4s2. Isso depende de átomo para átomo, né? Mas depois eu vou mandar exercícios para vocês verem como que tá. Deixa eu ver o tempo. Estamos com tempo. Ótimo. Você conseguiu entender? Ou não fez sentido nenhum para você? Deu para entender sim, prof. Então tá. Então, qualquer coisa, se você não souber de onde tirar o elétron, você monta o diagrama igual uma uvinha, né? Eu sempre pensei nesse diagrama igual uma uvinha, né? Que aqui tem mais e aqui tem menos, mas enfim. Você monta o diagrama e vê em qual camada que tá. E daí você tira da camada mais externa, tá bom? Aí tá. Então agora a gente já vai colocar um pezinho para dentro da tabela periódica.
Então, o que é um elemento químico? O elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. E o número atômico geralmente é expresso pela letra Z. Mas eu já vi N também, mas vamos chamar de Z. O Z, ele corresponde, o número atômico corresponde ao número de prótons que existem no núcleo do átomo. Então, quando os átomos eles têm o mesmo número de prótons, eles são considerados o mesmo elemento químico. Então, cada elemento químico possui um número atômico, ou seja, não existem átomos de elementos químicos distintos que apresentem o mesmo número atômico. Por isso, ou o mesmo número de prótons. Por isso, os núcleos atômicos dos elementos facilitam a classificação e a constituição da tabela periódica. Lembra que antes, quando o Mendeleev foi construir a tabela, ele colocou por número de massa do elemento. Mas depois eles perceberam que era melhor colocar pelo número atômico, então pelo número de prótons existentes no núcleo do átomo, ficava mais fácil do que classificar eles por massa. Então tá. Geralmente, isso daqui eu peguei num livro, eles colocaram aqui o elemento, e daí eles falaram que o número atômico vinha embaixo e o número de massa em cima. Mas não é bem isso, né? Vocês só tem que... Já eu vou mostrar um exemplo que não tá desse jeito. Mas, enfim, tem o número atômico e o número de massa. Geralmente, quando você vai olhar uma tabela periódica, ela vem com uma legenda, né? Às vezes está no meio, às vezes está mais no canto, mas se vocês tiverem em dúvida e vocês precisarem analisar uma tabela periódica, procura a legenda. Na legenda ele vai falar o que cada parte dentro do quadradinho tá te dando de informação, tá bom? Então, o número atômico, ele funciona como um código identificador dos elementos químicos, pois cada átomo de um elemento apresenta uma quantidade específica de prótons. Por isso, os 118 elementos da tabela periódica foram organizados por ordem crescente de número atômico. Tá bom? Aqui, ó, o que eu falei, ele estava falando que o número de massa fica em cima e o número atômico embaixo, né? Nesse caso, o número de massa fica embaixo e o número atômico em cima, e nesse caso também. Esse caso aqui eu coloquei o vanádio só porque é V de Vanessa, porque, né? Que nome mais lindo, que letra mais maravilhosa. Pena que é amarelo, não gosto muito de amarelo, mas enfim. Coloquei o vanádio só por causa disso mesmo, para dar como exemplo para vocês. E o oxigênio. Daí eu coloquei até esse daqui, que tinha a distribuição eletrônica, tá vendo? Às vezes eles já vêm com a distribuição eletrônica e dá para você ver pela tabela periódica mesmo. E, por exemplo, se você tem um átomo com muitos elétrons lá para o final da tabela, às vezes eles colocam o elemento do gás nobre anterior. Então, eles colocam o gás nobre e a distribuição eletrônica dos elétrons que estavam faltando. Então, daí, se vocês tiverem algum problema, é só olhar na tabela, no gás nobre, ver como que estava a distribuição eletrônica dele, e daí continuar. Então, tá. Aqui a gente vai falar do número de massa, que é correspondente à soma dos números de prótons e nêutrons do núcleo. Esse é o número de massa. Então, número de massa, prótons mais nêutrons, e número atômico, somente prótons. O número de massa, ele pode ser expresso por uma formulinha, né? Que é o A é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Quando você tem isso daqui, você também pode calcular o número de prótons e o número de nêutrons também, né? Porque daí é só você mudar as coisas. Tipo, ele te deu a massa e os prótons, e você quer saber os nêutrons. Daí você só passa esse daqui para cá, subtraindo, e continha bem basiquinha de matemática. O que você tem que lembrar aqui? Que o número de massa é prótons mais nêutrons. A partir disso, você consegue resolver tudo. Beleza? Beleza. Se vocês tiverem dúvida, me chamem e é isso. Lembra que eu falei de isótopos? Eu falei, isótopos, a gente vai ver semana que vem. Então, vamos falar de isótopos, isóbaros e isótonos. Então, isótopos são átomos com o mesmo número de prótons e diferente número de massa. Eles são átomos do mesmo elemento químico que possuem diferentes números de nêutrons.
resultando em números de massas diferentes. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos isótopos de hidrogênio. Então, você tem o hidrogênio 1, que é o hidrogênio que mais existe na nossa atmosfera, né? Mas você também tem o hidrogênio 2, que eles chamam de deutério, e o hidrogênio 3, que eles chamam de trítio, se eu não me engano. Eu acho que é deutério e trítio. E os isótopos de oxigênio. Coloquei o hidrogênio e o oxigênio, que é o que a gente mais vê, né? Então, aqui você tem o mesmo número de prótons, ó, 8 prótons em todos eles, porque se a gente mudar o número de prótons, a gente muda o elemento químico. Então, mesmo número de prótons e diferente massa. Porque esses daqui tem mais nêutrons no núcleo. Então tá, é importante também notar... uma coisa que também a gente vê bastante é isótopo de urânio, né? Que eles falam urânio enriquecido e tal, urânio 234, urânio 235, urânio 236 e tal. Que daí tem um que é melhor para energia e tal. Não sei se vocês já ouviram isso, mas isso é o que eu pelo menos mais ouvia antes de ver esse negócio de isótopos, era do urânio, de enriquecimento de urânio. Então tá, é importante também notar que os isótopos têm propriedades químicas iguais, que dependem da estrutura da eletrosfera, e propriedades físicas diferentes, que dependem da massa do átomo. Assim, por exemplo, embora o hidrogênio e o deutério sejam ambos gasosos, a densidade, que é uma propriedade física do deutério gasoso, é o dobro da do hidrogênio. Então, os isótopos, eles são iguais, porém um pouquinho diferentes, tá bom? Isótopos, mesmo número de prótons. Então, é assim que eu guardei. Isótopos, prótons. Diferente número de massa. Aí tá. Os isóbaros, eles são átomos de diferentes números de prótons. Então, eles são diferentes elementos químicos, mas que possuem o mesmo número de massa, porque um maior número de prótons é compensado por um menor número de nêutrons e vice-versa. Então, aqui, a gente tem isóbaros de potássio e cálcio, ambos com o mesmo número de prótons, porém diferentes massas. E aqui eu coloquei outros elementos. O cálcio, esqueci o nome desse, e o titânio. Enfim, eles são isóbaros. Os isóbaros, eles têm propriedades físicas e químicas diferentes. E os isótonos, que são átomos de diferentes números de prótons, então eles são elementos diferentes aqui também, e diferente número de massa, porém com o mesmo número de nêutrons. Então, lembra que daquela continha que a gente fazia? Se a gente subtrair o 17 do 37, a gente fica com 20. E se a gente subtrair o 20 do 40, a gente também fica com 20. Então, eles são isótonos, porque eles possuem o mesmo número de nêutrons. Tá bom? Então, resumindo, os isótopos, eles têm o mesmo número de prótons e diferente número de massa. Os isóbaros, eles têm diferente número de prótons, mas o mesmo número de massa. E os isótonos, eles têm diferente número de próton, diferente número de massa, mas o mesmo número de nêutrons. Tá bom? Eu sei, muita informação, meio chato, porém, às vezes, isso é importante de saber, de lembrar, tá bom? Depois vocês pegam esse resuminho e aí fazem os exercícios, que vai ficar show. Mara. Tá bom? Então tá bom. Então agora vamos entrar na tabela periódica novamente, que é linda. Essa daqui é a tabela mais atual, né, com esses elementos aqui do final da tabela, já com o nome bonitinho. São os elementos mais descobertos mais atualmente. Aqui, ó, o que eu estava falando para vocês. Lembram? Eu peguei essa tabela periódica e aqui, ó, ele veio com uma legendinha, ó.
Então, aqui você tem o símbolo do elemento químico, o nome dele, e embaixo você tem o peso atômico, e em cima o número atômico. Tá vendo? Ou número de massa aqui também, né? Peso atômico, número de massa, número atômico. Então, aí, quando você vai olhar na tabela, você já sabe o que é cada coisa, cada um desses numerinhos que a tabela apresenta. E daí, as cores também tem legenda, ó. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, eles falam o que cada cor representa. Então, não metais, metais alcalinos, semimetais, outros metais, lantanídeos. E actinídeos, né? Cadê o negócio do actinídeos que não tá aqui? Aff, que tabela péssima. Desculpa, gente. Não veio dos actinídeos, mas enfim. Então, vamos falar das tabelas periódicas. Nesse daqui, ó, ele veio até falando o que é grupo, o que é período, bonitinho. Lindíssima essa tabela. Então, tá. Então, lembra que a gente estava, na aula passada também, eu falei como que eles começaram a ter uma ideia de tabela periódica? O John Dalton foi o primeiro, tentando organizar os elementos, mas aí não estava dando muito certo, porque ele estava considerando pela massa dos elementos, e daí era uma consideração que ele mesmo tinha feito, falando, o hidrogênio tem massa 1, então, a partir disso, vamos calcular as outras massas, e daí ele fez, mas não tinha dado certo. Depois veio o Alexandre Champcourtois, Alexandre, provavelmente, Champcourtois, que é o francês, né? Que ele fez o do parafuso telúrico, né? Que era colocar os elementos químicos num cilindro, e aí você ia descendo como se estivesse andando num parafuso com os elementos, e daí dava certo até o cálcio, se eu não me engano, mas depois alguns elementos que ficavam perto não eram muito parecidos, os elementos que ficavam longe tinham algumas propriedades parecidas, então não deu muito certo. O terceiro que tentou fazer alguma coisa com a tabela periódica, tentou montar uma tabela periódica, foi o John Alexander Newlands, e ele trouxe essa noção de periodicidade, quando ele tentou fazer um paralelo entre química e música, que daí ele colocava em oitavas, né? Então, você tinha os 7 primeiros elementos, e daí quando você ia para o oitavo, você voltava para outra nota, e daí ele foi massacrado, e não gostaram, falaram, péssimo, porém ele trouxe essa noção de periodicidade para a química, né, para a tabela. E o último, que é conhecido como o pai da química, que é o Dmitry Mendeleev, foi ele que fez a primeira organização dos elementos, e ele ainda falou, olha, aqui tá faltando elemento, esse daqui tá com a massa errada, tem alguma coisa errada, porque eu estou certo e vocês estão errados, e realmente ele estava certo, depois eles conseguiram provar que ele realmente estava certo em todas as coisas que ele considerou, né? Então, foi isso. Depois do Dmitry Mendeleev, aí a gente conseguiu organizar e chegar na tabela que a gente tem hoje, né? Bonitinho e tal, demorou um tempo, mas chegamos. Então, resumindo as conclusões de Mendeleev, podemos dizer que ele estabeleceu a chamada lei da periodicidade. Então, muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência de suas massas atômicas. E aqui, uma coisa que eu gostaria de falar para você é que podemos perceber como a evolução da ciência é gradativa, porque ele não trouxe essa noção de periodicidade, quem trouxe foi o outro, o Newlands, né? Então, a gente consegue ver que exige muito esforço dos cientistas para você ir reunindo e completando as coisas que a gente, as teorias e tal que a gente já tem com novas descobertas, e para a gente montar novas teorias, com novos conhecimentos e novas ideias, a fim de tirar conclusões que possam explicar a natureza de maneira cada vez mais geral e abrangente. Então, acreditem na ciência. Se tem coisa que tem, é cientista querendo provar que o outro cientista está errado para publicar. Então, isso é importante. Cientistas gostam mesmo de realmente provar que aquilo está certo. Ou não, né, no caso. Mas, enfim, acreditem na ciência, pelo amor de Deus. Então, classificação periódica moderna. Até aqui a gente estava falando
de massa atômica, né? A gente estava falando que eles estavam sendo organizados pela massa atômica e não pelo número atômico. Na classificação periódica moderna, além de ela ser mais completa que a tabela de Mendeleev, a classificação periódica moderna apresenta os elementos químicos dispostos em ordem crescente de número atômico. Então, de fato, o número atômico caracteriza melhor um elemento químico do que sua massa atômica. Lembra que eu falei que eles podem ter a mesma massa e diferente número de prótons, e daí você muda o elemento? Então, quando você fica com o número atômico, você sabe exatamente a quantidade de prótons que tem no núcleo, e daí, através disso, você sabe que aquele elemento é realmente aquele elemento. Então, a partir daí, a lei da periodicidade ganhou um novo enunciado. Então, ela ficou assim: muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência de seus números atômicos. E daí veio a tabela que a gente conhece hoje em dia. Que até hoje tem gente acrescentando, né, descobrindo novos elementos e acrescentando na tabela. Então, aqui, vamos falar dos períodos. Lembra que eu falei, ó, aqui estava escrito período e aqui grupo. Então, vamos falar do período agora. Então, nos períodos, a gente tem 7 linhas horizontais que aparecem na tabela periódica. Essas duas aqui, ó, vale lembrar que esses daqui, eles estão aqui dentro, e esses daqui, eles estão neste quadradinho. Eles só saíram daqui para a tabela não ficar... Porque ficaria estranho, né? Ficaria bem estranho a tabela periódica, ia ficar toda desengonçada. Aí, quando colocam para baixo, a gente consegue ver tudo direitinho, ficando mais bonito. Então, no sexto período, a terceira casa, que é essa daqui, contém 15 elementos, do lantânio ao lutécio, que são esses elementos aqui em azulzinho, e eles são chamados de série dos lantanídeos. E, do mesmo jeito, aqui neste quadradinho, no sétimo período, na terceira casa, também tem 15 elementos químicos do actinídeo ao laurêncio, e aqui eles chamaram de série dos actinídeos. Então, lantanídeos, actinídeos, e aqui não tem a legenda dos actinídeos da mesma forma, mas aqui vocês conseguem ver, né? É isso. Períodos são as linhas horizontais. Períodos. E as 18 linhas verticais que aparecem na tabela, elas são denominadas colunas, grupos ou famílias de elementos. E devemos assinalar que algumas famílias têm nomes especiais. Então, a família 1A, ó, quando a gente volta aqui, essa família, ela é chamada de 1A, 2A, e aí a gente vem para cá. 3A, 4A, agora mudou, né? Tá 13, 14, 15, mas antes era 3A, 4A, 5A, lá na minha época antiga, quando eu estava no colegial, a gente chamava isso daqui de 3A, 4A, 5A, enfim. Então, a 1A são os metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, 6A, calcogênios, formadores de cobre, pois os minérios de cobre contêm oxigênio ou enxofre. Eu amo esses nomes que eles tiram do nada, né? Vamos chamar um negócio que não tem cobre, que é essa daqui, que tem oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, e eu não sei esse último, porque ele é novo. Mas vamos chamar esse daqui de calcogênio, porque contém oxigênio e cobre, e minério de cobre tem oxigênio e enxofre. Daí os halogênios, que é a família 7A, são os formadores de sais, e a 8A, que são os gases nobres, ou raros, ou inertes. É ainda importante considerar os seguintes aspectos. O hidrogênio, embora ele apareça na coluna 1A lá no comecinho, ele não é um metal alcalino. O hidrogênio, ele é tão diferente de todo mundo que algumas tabelas ele tá até meio desgrudadinho, assim. Então, ele fica meio para fora da tabela, porque ele é uma exceção. Então, ele não faz parte da família dos metais alcalinos, mas ele fica ali, mas ele não faz parte da família, tá bom? Uma coisa muito importante. Aí, quando a família ela não tem um nome especial, é costume chamá-la pelo nome do primeiro elemento que nela aparece. Por exemplo, os da coluna 5A
são chamados de elementos da família ou do grupo do nitrogênio, porque o nitrogênio é o primeiro elemento que aparece aqui em cima, da família 5A. As colunas As, que são essas daqui, ó, lembra que eu falei que na minha época? Então, as colunas As, que são essas daqui, elas são as mais importantes da tabela. Seus elementos são denominados elementos típicos ou característicos ou representativos. Em cada coluna a semelhança de propriedades químicas entre os elementos é máxima. Então, aqui a gente tem as propriedades químicas máximas entre os elementos. Os elementos das colunas B constituem os chamados elementos de transição. Esses daqui são os elementos de transição. Note que, em particular, a coluna 8, ela é uma coluna tripla. Então, esses elementos de transição, eles estão numa coluna apenas, em uma só coluna, uma coluna tripla, tá? Outra separação muito importante e existente na classificação periódica é a que divide os elementos em metais e não metais, ou ametais, né? Semimetais e gases nobres. Então, a gente tem essa separação. Lembra que eu falei das coresinhas, que tinha até uma legenda? Então, aqui, ó, a gente tem os metais, os semimetais, os não metais e os gases nobres. Aqui, a série dos lantanídeos e actinídeos, como fica aqui, né? Eles também são metais. Então, tá, e o hidrogênio tá ali na dele, sozinho, coitado, mas ele é muito diferente para ser considerado alguma coisa. Então, os metais, eles são elementos sólidos, tirando o mercúrio, né, que é líquido, em temperatura ambiente. Em geral, duros, com brilho característico, densos, de ponto de fusão e ebulição altos, bons condutores de calor e de eletricidade, maleáveis, ou seja, eles podem ser transformados em lâminas finas, dúcteis, ou seja, podem ser transformados em finos fios, e que formam íons positivos. Então, todos esses daqui formam íons positivos, que são chamados cátions. Os não metais, que são os verdinhos, têm propriedades completamente opostas a essas que eu acabei de falar. Os semimetais, que são esses daqui, ó, eles têm propriedades intermediárias entre os metais e os não metais. E os gases nobres, eles têm comportamento químico específico deles mesmos, por isso eles são, né, nobres. Então, já vimos a distribuição dos elétrons nos elementos químicos segundo o diagrama de Linus-Pauling. Agora, a gente vai relacionar essa distribuição com os períodos e colunas da tabela periódica. Então, quando a gente caminha horizontalmente ao longo dos 7 períodos, lembra as linhas, ao passarmos de uma casa para a seguinte, ou seja, de um elemento para o próximo, o número atômico, ele aumenta de uma unidade. Esse acréscimo indica que a eletrosfera está recebendo um novo elétron. É o chamado elétron de diferenciação. Desse modo, teremos as seguintes distribuições eletrônicas ao longo dos 2 primeiros períodos da tabela periódica, de acordo com o quadro que eu coloquei aqui. Então, aqui, ó, eu coloquei um quadro, se a gente ver, aqui a gente tem o período, primeiro período, segundo período, o elemento químico do qual a gente está falando, o símbolo dele, o número atômico, então, o total de elétrons que ele tem, as camadas que ele preenche, então, o hidrogênio L só preenche a camada L, e os outros, eles preenchem a camada L, a camada K, então ele só preenche a camada K, e os outros só preenchem a camada K e a camada L. E aqui eu coloquei a distribuição deles bonitinhas para vocês, depois vocês podem dar uma olhada. Nas colunas A, então, 1A, 2A, aí pula os elementos de transição, os metais de transição, vai lá para a coluna do final, que é mais altinha. O número de elétrons da última camada eletrônica é igual ao próprio número da coluna. Então, por exemplo, na coluna 5A, todos os elementos têm, na última camada, 5 elétrons. Na 7, que são os halogênios, todos os halogênios têm 7 elétrons na última camada. Aqui, eu até falei do nitrogênio, que está na coluna 5A,
Na sua última camada eletrônica, ele tem 5 elétrons, S2, P3. É por esse motivo que os elementos de uma mesma coluna A têm propriedades químicas muito semelhantes, o que justifica o fato de tais elementos serem chamados de elementos típicos, característicos ou representativos da classificação periódica. Quando um elemento ganha elétrons e se transforma num íon negativo, num ânion, sua configuração eletrônica é semelhante a de outro elemento situado 1, 2 ou 3 casas à frente na tabela periódica. Ao contrário, quando ele perde elétrons e se transforma num cátion, sua configuração eletrônica torna-se semelhante à de outro elemento situado 1, 2 ou 3 casas para trás na tabela periódica. Então, átomos e íons com o mesmo número de elétrons na eletrosfera são chamados de isoeletrônicos e são, pois, são vizinhos de classificação eletrônica. Então, quando a gente tem, por exemplo, o sódio mais e o oxigênio 2-, ambos têm 10 elétrons na sua última camada eletrônica. Então, eles são chamados de isoeletrônicos, tá bom? Só mais um nome aí que é para complicar a nossa cabeça, mas calma, vai dar tudo certo. Então, propriedades periódicas. Agora a gente já está caminhando para o final da aula. Aqui, mais uma vez, bastante coisa, mas enfim. Vamos lá, são coisas importantes. O raio atômico. É difícil medir o raio atômico de um átomo, pois a nuvem de elétrons que o circunda não tem limites bem definidos. Lembra que eu mostrei que ela ia meio que, né, se desaparecendo naquele gráfico, naquela linha do tempo que eu marquei para vocês? Então, costuma-se então definir com o auxílio de raio-x a distância AD entre os dois núcleos vizinhos, né? Você coloca um átomo igual no desenho, nesse desenho aqui, você tem 2 átomos, e daí você mede a distância entre o núcleo deles, e daí você consegue descobrir o raio, porque o raio é metade do diâmetro, né? Vocês lembram disso de matemática. Então, de um modo mais completo, dizemos que o raio atômico de um elemento é a metade da distância internuclear mínima que 2 átomos desse elemento podem apresentar sem estarem ligados quimicamente. Então, se você coloca um oxigênio e outro oxigênio, você consegue medir, né, onde está o núcleo deles, e daí você sabe que esse é o diâmetro, você divide isso por 2, e daí você tem o raio atômico, tá? E aqui, achei tão bonitinho esse daqui, cheio de bolinha, as bolinhas tudo, né, o hidrogênio é menorzinho, o césio é maiorzona, enfim. Note que na vertical, os raios atômicos aumentam de cima para baixo, porque os átomos têm, neste sentido, um número crescente de camadas eletrônicas. Lembra das camadas eletrônicas? K, L, M, N, O, P e Q? Então, como ele tem uma camada maior, ele tem mais elétrons e mais camadas, ele é um átomo maior do que por exemplo, o césio é um átomo maior do que o potássio. Porque ele tem mais elétrons, e isso vale para todas as famílias. Então, tá. Isso acontece também, na horizontal, os raios atômicos aumentam para a esquerda. Isso acontece porque, para a direita, as camadas eletrônicas são atraídas cada vez mais intensamente pelo núcleo, pois a carga positiva do núcleo também cresce para a direita. Então, aqui, por exemplo, o xenônio, ele é menor do que o rubídio, porque no núcleo dele tem mais prótons, e daí as camadas eletrônicas dele são mais atraídas pelo núcleo do que o rubídio, que tem menos prótons. Então, tem tudo isso. Aí eu coloquei isso daqui para vocês lembrarem que como o raio atômico aumenta, então o maior raio atômico é este daqui, tá bom? Densidade, como varia a densidade dentro da tabela periódica. Densidade, como, não sei se vocês lembram, mas a densidade é a massa por volume, e aí no esquema da tabela periódica, as setas indicam o aumento da densidade. Como podemos ver, os elementos mais densos se situam no centro e na parte inferior da tabela.
igual a gente está vendo aqui. Sem entrar muito em detalhes. Aí o ponto de fusão e de ebulição, no esquema da tabela periódica abaixo, olha, eu coloquei ao lado, mas é abaixo, as setas indicam o aumento do ponto de fusão. O carbono, ele é uma exceção, como tudo na química, né? Tem uma exceção, a exceção dessa vez é o carbono, que o ponto de ebulição dele é muito alto, 3.800 graus Celsius. Por exemplo, o tungstênio é o metal de maior ponto de fusão, 3.422 graus Celsius, sendo utilizado na fabricação de filamentos de lâmpadas incandescentes. Sabe aquela lâmpada branquinha? Que, não, nem sei se você já deve ter visto, né? Aquela lâmpada que é super comprida, uma lâmpada branca comprida. Mas eu acho que agora mudaram, né? Eu acho que agora mudaram a fabricação desses filamentos. Porque quando você tinha tungstênio, você tinha que ter um outro... um íon, eu não lembro o que era, tem que pesquisar isso para falar para vocês depois. Mas, enfim, essas lâmpadas compridas de antigamente, você não podia jogar ela em qualquer lugar por conta das coisas que tinha dentro dela, né? É interessante notar que os elementos de menores pontos de fusão e de ebulição são aqueles que podem se apresentar no estado líquido ou até mesmo no gasoso em condições ambientes. Então, aqui como varia, né, os pontos de fusão e de ebulição, com exceção do carbono. Energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Então, na prática, o mais importante a ser considerado é o primeiro potencial de ionização. Isto é, a energia necessária para arrancar o primeiro elétron da camada mais externa do átomo. O primeiro potencial de ionização aumenta conforme o esquema da tabela periódica abaixo. Então, esse daqui, o hélio, é o que tem o maior potencial de ionização, né? Enfim, é isso. E, por fim, a eletronegatividade. A eletronegatividade, ela é definida como a força que determinado átomo possui de atrair os elétrons de uma ligação covalente para si. Então, a eletronegatividade cresce com a diminuição de um raio de um átomo. Por exemplo, quando consideramos os elementos pertencentes à mesma família, ou seja, a uma coluna, vemos que o raio dos átomos vai aumentando de cima para baixo, igual a gente acabou de ver. Isso acontece porque o número de camadas eletrônicas também vai aumentando. A gente acabou de falar isso, né? Então, com o aumento do raio atômico, a distância entre o núcleo e o elétron da última camada eletrônica fica maior. Consequentemente, a atração entre eles diminui. Igual um ímã, né? Quanto mais perto você coloca o ímã, mais atração ele vai sentir, mais força você vai ter que fazer para, né, tirar ele. Se ele está mais longinho assim, você só consegue sentir ele, mas é mais fácil de, por exemplo, afastá-lo, né? Então, a eletronegatividade nos elementos de cima é maior do que os elementos que ficam mais para baixo da tabela periódica, por conta disso. Agora, quando consideramos os elementos pertencentes ao mesmo período, todos eles têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas. A diferença é que a quantidade de elétrons na última camada aumenta da esquerda para a direita. Nesse sentido, cresce então a atração entre os elétrons e o núcleo, ficando menor o raio atômico e aumentando a eletronegatividade. Assim, o elemento mais eletronegativo é o flúor. Quando a gente olha aqui, ó, o flúor é o mais eletronegativo e o menos eletronegativo é o césio. É o oposto do que a gente viu para o raio atômico, lembra? Esse daqui, o césio, é o que tem o maior raio atômico, então ele é o que menos atrai os elétrons para ele mesmo. Existe uma forma de você saber a ordem da eletronegatividade dos elementos mais eletronegativos, que são essa daqui. Não sei se vocês já devem ter visto alguma frase, alguma coisa assim, eu nunca consegui decorar por frase. Eu gravei como
FON-cloro Briscap. Que daí eu só tenho que lembrar que o C é de carbono e não de cálcio, né? Então, FON-cloro Briscap. Então, o flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio é o menos eletronegativo. FON-cloro Briscap. Esse daqui são os elementos que a gente mais usa, né? Para fazer exercícios de eletronegatividade. Por isso que eles já até fizeram isso daqui. FON-cloro Briscap. E é isso. Acabou. Olha, certinho. Vocês têm alguma dúvida, gente? Vocês ainda estão aí? Tá todo mundo vivo? Todo mundo bem? Sim, mas não tenho nenhuma dúvida, não. Não? Ai, que ótimo. Deu para entender tudo? Sim. Ótimo. Então, depois eu vou postar para vocês os slides e vou postar para vocês. Deixa eu parar de apresentar, que fica 300 pessoas, né? Vou postar para vocês essa gravação e vou postar para vocês os slides. Daí eu vou postar também uma lista. Vou ver uns exercícios mais fáceis e uns exercícios um pouquinho mais, né, chatinhos. E daí eu estava pensando em fazer uma aula de exercícios mais para frente, antes do simulado, que vocês vão ter um simulado, né? Então, antes do simulado, eu estava conversando com a Natália, da gente preparar uns exercícios, dar uma aula de exercícios. O que vocês acham? Vocês acham que não, que sim? Seria legal uma aula de exercícios ou não? Vocês fazem os exercícios, daí vocês tiram dúvida, acham melhor, e eu só continuo com a matéria. Ah, obrigada, Eu acho Sabrina. super legal uma aula de exercício. Ah, então ótimo. Eu também acho legal. Eu vou ver de preparar os slides já certinho com o que eu quero falar, porque eu não tenho aquela lousinha, sabe? Aquela lousinha que você consegue escrever e aparece para vocês. Daí ficar escrevendo com o mouse não vai ficar bom, vai ficar uma bosta. Então eu vou ver de preparar bonitinho os slides para vocês e daí a gente então faz uma aula de exercícios. Uma aula de exercício da minha parte e uma aula de exercício da parte da Natália. Show, Mara, top. Não falo top, mas top. Então tá, gente, ó. Lembre-se, vocês têm 15 minutos, né? 16 minutos de intervalo, 9 e 10, vocês têm uma aula de redação. Participem da aula de redação, é importante. Vale bastante nota. Pelo amor de Deus, participem, tá bom? Parar da gravação.